Bom dia, pessoal. Estou voltando aí mais um videozinho aí para poder mostrar para vocês, tá certo? Na verdade, não é bem o plantio da palma adensada. Esse plantio ele já foi efetuado, já foi feito há 6 meses atrás. Eu fiz e hoje eu quero mostrar para vocês como é que ela está, tá certo? Faz 6 meses que foi feito esse plantio dessa palma. É a palma miúda, a tradicional aqui que a gente planta aqui no Nordeste, tá certo? É uma palma que ela é suscetível à doença, porém se não tiver grandes cuidados, tem que deixar sempre limpo, tem que ter cuidado com vários animais que se alimentam dela. Por exemplo, aqui a gente está tendo um problema. Eu estava tendo um problema de que o preá, que é um animalzinho pequeno, maior do que um gabiru, um rato, mas ele se alimenta de plantas e ele gosta muito de comer dessa palma. Ele é um herbívoro, né? Então ele gosta muito de comer dessa palma. E aí ele estava comendo bastante, porque o mato dela cresceu um pouco, e aí ele estava morando dentro dessa palma, tá certo? Para quem não conhece, depois eu coloco a foto aí desse animalzinho, o preá, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que está essa palma agora no momento. Faz 6 meses, certo, que eu plantei ela. É um sistema de plantio adensado. A gente planta ela com aproximadamente 30 centímetros de uma planta para outra, tá certo? E essa planta ela tem a tendência de fechar muito rápido. Então eu vou mostrar aqui para vocês a distância. Aqui eu tenho mais de 30, né? Mas nessa outra aqui, ó, tem mais ou menos 30 centímetros. Então tem 6 meses que foi plantada essa palma. E você observa, ó, ela está bem fechadazinha, todinha, com a brotação boa, tá vendo? E essa é a questão. O que eu falo dessa palma foi plantada, não foi colocado adubo nenhum, tá certo? Simplesmente aqui eu vou limpando o mato e vou colocando esse mato, como vocês estão vendo aqui, ó, todinho no pé dessa palma, porque isso aqui serve de adubo, de matéria orgânica. E a palma ela é exigente muito de matéria orgânica, tá certo? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o que ele fez, o que no caso do preá. Olha só, tá vendo aqui? Ele comeu de um lado, nessa outra aqui também, ó, é porque ela tá cicatrizando. Depois que eu fiz a limpeza e coloquei esse mato seco aqui, essa matéria orgânica do lado da planta, ela fez com que eles não se aproximasse tanto, né? Porque ficou mais exposto. E isso faz também com que a planta absorva um pouco mais de água, tá certo? Essa planta, como ela gosta, né, que fique, além da matéria orgânica, que ela fique com essa cobertura morta em cima da planta, da terra, faz com que esse solo ao redor da planta ela fique úmida por mais tempo. Aqui, como a gente vive na região Nordeste, nessa parte aqui mais puxando para o sertão, então é uma área que faz bastante sol. É claro, a palma ela é uma planta que gosta de sol. Ela se desenvolve mais com sol, nas temperaturas mais quentes. Porém, que o solo esteja úmido. Não úmido muito, mas pouca chuva, mas ela se desenvolve bastante. Na época da chuva, que esfria, dá aquela esfriada no tempo, então ela não se desenvolve, ela para a parte vegetativa dela e ela se mantém. Na época que esquenta, ela começa a se desenvolver, tá certo? Lembrando que todo tipo de palma ou cactus a gente deve plantar na época já próxima à estiagem. Essa palma foi plantada aqui no mês de julho, agosto, entre julho e agosto. Eu não lembro bem a data exata. Eu nem tive como fazer o vídeo na época,
Tava com alguns outros problemas e tal, e não deu para mim fazer o vídeo. Mas aí foi plantado na época do início do verão. Para nós aqui é o início do verão. Então foi a época que foi plantado. Agora está completando mais ou menos 6 meses. Então eu estou mostrando aqui para vocês, tá vendo? Como está desenvolvido. Não é uma área grande, é uma areazinha pequena. Não é uma área que eu uso. Eu não vou dizer nem que é teste, porque eu tenho plantado com outro tipo de palma, com mais 2 tipos de palma. Eu tenho essa palma também, que é chamada miúda, só que você não manda a folhona grande, tá certo? E tenho a orelha de elefante, que é uma também bem maior do que essa. Então, é os 3 tipos de palma que eu tenho plantado aqui. Essa palma aqui, a gente planta ela, a maioria das pessoas planta exclusivamente para criação de ovinos e caprinos. É para cabras e ovelhas, tá certo? Eu plantei, né, intenções de começar a criar algum animal. Eu ainda não sei dizer o que eu pretendo criar, mas vou criar, então preciso plantar essa palma, ter plantado dela também, além das outras 2 que eu tenho plantado, tá certo? Então os tratos culturais delas é simples, simplesmente manter ela limpa, não deixar que o mato cubra a sua folhagem, né? O primeiro corte, com aproximadamente 1 ano, você já pode cortar, já pode fazer o corte. Eu tenho as outras que eu tenho ali, já está com mais de ano, mas aí eu não cortei porque não tem necessidade, eu não tenho animal nenhum aqui ainda. E aí, com o decorrer do tempo, a gente vai plantando e vai fazendo o corte para poder colocar para os animais, tá certo? Então, essa é a parte do cultivo, do cuidado que você tem que ter com a planta. A parte do plantio dessa palma, por ela não ser uma palma com uma folha, com essa parte aqui tão grande, ó, essa parte daqui da palma, ela não é uma folhagem tão grande, a folha dela é tão grande. Então na hora da gente plantar, a gente planta mais ou menos 3/4 dela na terra, tá certo? Plantando com essa dimensão, desses 3/4, ela vai ficar uma planta mais firme no solo. E isso vai fazer com que ela não tombe tanto, tá certo? Ela tem a raiz superficial, não é uma raiz tão profunda. Eu aqui, nesse caso aqui, eu plantei com a distância de 3 metros de uma fileira para a outra, porque no meio dá para mim usar para plantar uma outra cultura. Nesse caso aqui eu plantei o feijão de corda, tá certo? Mas aí dá para você plantar um milho, dá para plantar um feijão carinhoquinha, entendeu? Dá para plantar uma série de coisas aqui nesse meio, nesse intervalo entre as 2 fileiras de palmas. E já que entre as plantas você não consegue plantar nada, porque ela é um sistema de plantio de palma adensado. É assim que eu chamo, e é assim que é feito, tá certo? E ainda tem mais, nesse plantio aqui adensado que eu fiz, ele ainda não está tão o correto como eles exigem. A legislação diz que pode plantar 15 centímetros de uma planta para outra. Eu plantei com essa distância maior, por conta que, como eu não vou fazer o corte dela com 1 ano, vou fazer com mais tempo, então tem um espaço maior para essa planta aqui poder se desenvolver. O sistema que é colocado para servir para os animais é tirado e é picotado, né, em pequenas tiras pequenininhas. Ela não é uma palma dura, que pode ser fornecido tanto para animais pequenos, jovens, como animais mais adultos, tá certo? Desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha e compartilhe aí com as pessoas que gostam desse tipo de material, que precisa desse conhecimento, tá certo? Desde já agradeço a cada um de vocês, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.